bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui nos vídeos, eu vou falar aqui sobre as regiões torácica, abdômen e a região dorsal aqui do sistema locomotor. Então, vou começar aqui falando sobre os ossos. Primeiramente, aqui na região torácica nós temos a chamada caixa torácica. A caixa torácica é formada basicamente por dois ossos, né, as costelas, e o externo, né, o osso externo, que é aquele que eu falei lá no primeiro vídeo, que eu falei que ele se articula com as clavículas aqui, né, o osso externo. Então o osso externo é dividido em três partes. Aqui temos o manúbrio do externo, o corpo do externo e o apêndice do externo, que é chamado de processo chifoide. Aqui. E as costelas. Ele se articula aqui com as clavículas, né, aqui em cima, na articulação externa clavicular, aqui, e as costelas. Aqui no externo, na lateral, tem esses pontos articulares aqui, que são as articulações externocostais, que são as articulações aqui do externo com as costelas. Então as costelas são esses ossos aqui, esses ossos em formato circular aqui, que compõem a caixa torácica. As costelas, nós temos um total de 12 pares de costelas, que dá mais ou menos 24 costelas, mais ou menos, de 1 a 12 de cada lado. Temos 7 costelas verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Por que verdadeiras? Por que são costelas verdadeiras? Porque elas se articulam diretamente com as cartilagens externocostais aqui. Ó, a costela se articula com essas cartilagens aqui. Mas tem 3 costelas aqui embaixo. Tem as costelas aqui embaixo que não se articulam diretamente. Aqui, ó, elas não se articulam diretamente com a cartilagem externocostal. Aqui. E aqui embaixo, na verdade aqui na parte posterior, temos as costelas flutuantes, que elas não se articulam de jeito nenhum. Elas não se articulam, são flutuantes, elas ficam aqui sem articulação. Quer dizer, sem articulação com o externo. E as costelas, então, anteriormente elas se articulam com o externo e posteriormente elas se articulam com a coluna vertebral. Aqui. Então aqui nós temos a articulação externo-costal e aqui atrás, aqui na posterior, temos as articulações vértebro-costais, que são articulações entre as vértebras da coluna com as costelas. E essas articulações aqui. Então, essa aqui é a parte posterior, a parte anterior da caixa torácica e do tórax. Na parte posterior nós temos a coluna vertebral propriamente dita. Aqui. Coluna vertebral propriamente dita. Temos aqui, são 33 vértebras, né? Vértebras mesmo, propriamente ditas. E aqui embaixo temos aqui um osso, temos esse osso aqui, que é o osso sacro, que eu já comentei também um pouco sobre o sacro lá no outro vídeo, quando eu falei do osso do quadril, o osso sacro aqui. Esse osso sacro basicamente é formado pela fusão de 5 vértebras. E depois do sacro, que é a porção final aqui da coluna, nós temos essa pontinha aqui. Temos essa pontinha aqui que é o cóccix, que ele também é formado pela fusão aqui de 4 vértebras.
Então aqui na coluna vertebral, nós temos aqui temos aqui no topo da coluna vertebral, nós temos aqui no topo nós temos a primeira vértebra aqui, que é o Atlas, essa vértebra, que ela é chamada desse jeito porque ela sustenta a cabeça que é como se fosse o mundo. Isso vem daquele mito grego do Atlas que segura o mundo lá com os ombros. Então a vértebra Atlas. Aqui. A segunda vértebra é o Axis. Ela tem esse nome, Axis, vem de eixo, porque ela é o eixo da cabeça. O eixo. Aqui. Entre essas duas vértebras, nós temos uma articulação atlantoaxial. E entre o Atlas, né, a vértebra Atlas, e esse osso aqui, que é o osso occipital, nós temos a articulação atlanto-occipital. A coluna vertebral é composta de, como eu já falei, de 33 vértebras. São 7, na verdade 7, são 7 vértebras cervicais, essa região aqui superior aqui da coluna vertebral, 12 vértebras torácicas, que são as vértebras que se articulam com as costelas, elas fazem parte aqui da caixa torácica, e mais aqui inferiormente temos 5 vértebras lombares. As vértebras cervicais são um pouco mais finas, as vértebras torácicas médias e as lombares mais grossas. Isso porque elas têm que sustentar o peso aqui de todas essas estruturas aqui de cima. Aqui. Entre as vértebras existem as articulações intervertebrais. Articulações intervertebrais aqui. Nós observarmos aqui, ó, toda vértebra tem essas estruturas, essas cavidades articulares aqui, que elas vão se articular entre si. E aqui embaixo, no osso do sacro, temos aqui a articulação vértebro-sacral, aqui, esse ponto articular aqui, essa cavidade articular da articulação vértebro-sacral, da articulação daqui da coluna com o sacro. E aqui embaixo temos essa outra cavidade articular aqui, que é da articulação sacro-coccínea, coccínea, que aqui é do sacro com o cóccix, aqui. E agora, falando sobre os músculos da região torácica, região abdominal e região dorsal. Então, na região torácica, primeiramente nós temos o primeiro músculo, que é esse músculo aqui, que é o peitoral. O famoso músculo do peito. Também um músculo muito famoso, muito apreciado por quem pratica musculação. Aqui. Já na região dorsal, nós temos esse músculo aqui, o trapézio. Também outro músculo muito famoso, outro músculo muito apreciado por quem pratica musculação. Aqui. Mais aqui, mais profundamente, que nós temos aqui o peitoral menor, esse outro músculo aqui, menor. O serrátil anterior, aqui, o infraespinal, aqui, esses músculos aqui. Aqui na região do abdômen,
temos o oblíquo externo, aqui, o transverso do abdômen. Temos esse músculo aqui que é o famoso músculo diafragma, que é o músculo da respiração. O oblíquo externo, transverso do abdômen, oblíquo interno, reto abdominal. O reto abdominal, que é o famoso músculo dos gominhos. O famoso músculo dos gominhos ou o músculo do tanquinho do abdômen. Reto abdominal aqui. Também aqui o transverso do abdômen. E também aqui o músculo intercostal interno, aqui, e o subclávio aqui, interno, que é o músculo que entre as costelas. Isso aqui na região anterior, na porção anterior. Aqui na porção posterior, aqui o trapézio, que eu já falei, o grande dorsal, o músculo das costas, um dos músculos das costas, no caso. Aqui. O romboide maior, romboide menor, esplênio da cabeça, esse aqui no caso é o músculo do pescoço, não é bem do dorsal, mas enfim. Serrátil posterior superior, aqui, serrátil posterior superior. Temos o serrátil anterior e o serrátil posterior. Serrátil posterior inferior, aqui. O longíssimo torácico. Ilho costal torácico. Espinhal torácico. Ilho costal lombar. Oblíquo interno. O multífido, aqui. E o espinhal torácico. O semi-espinhal torácico. Espinhal torácico aqui. E também aqui esses rotadores longos aqui. E os levantadores das costelas, curto. E o levantador das costelas, longo.